Pela primeira vez apareceu uma mensagem que alguém ia ser derrubado. Não sei porquê, gente. Então, deixar uns minutinhos para vocês perguntarem, questionarem sobre a prova. Ficaram com alguma dúvida sobre a prova? Foi tranquilo, mais ou menos? Sobre a nota também, né? Nada? Boa noite, professor. Boa noite, Natana. A pergunta não é sobre a prova, nem sobre a nota. Então tá, então. Sobre o curso preparatório que o professor vai dar. Ele vai valer horas complementares? Diga que sim, por favor, por favor. É pra valer. Como assim, Rafael, com a fita? Eu não sei o que aconteceu. A hora que eu coloquei pra gravar, falou que ia te derrubar. Não sei por quê. Mas até aproveitando a pergunta da Natana, duas oportunidades para vocês que precisam de horas complementares. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu WhatsApp web aqui só um pouquinho, gente. Que eu vou passar dois possíveis, não cursos, né, mas eventos que terão valendo horas complementares que vocês podem fazer e com benefício de gratuidade, né? Então, só um pouquinho. Eu não sei se já passaram algum desses para vocês, mas tem esse evento. É uma semana de palestra lá da Federal. Então, esses dias valem, eles vão dar 8 horas complementares, alguma coisa assim. Mas cada palestra, professor, ou o total? Todas, esse que é o problema. A do E CRT também, né? Acho que é todas, né? já vamos ver aqui. Sim, também é todas. Então, do CRC, vocês já estão sabendo, né? Sim, o professor José comentou com a gente ontem. Então, tem esse do CRC. Aqui não tem o link de inscrição. Esse tem lá no site do CRC o link de inscrição. E o outro, daí, é esse da Federal, que também dá para vocês conseguirem algumas horinhas. Acho que ajuda já, né? Só mais uma curiosidade, eles são em dias que se sobrepõem. Não, ó, dá para fazer todos se vocês quiserem. Dá para fazer todos. Então, tem também essas oportunidades. Do curso, eu estava conversando com o Joel sobre valores.
Eu até nem cheguei a verificar qual o valor que foi lançado para vocês, mas existe um grande problema. Até seria bom se nem estivesse gravando, mas tudo bem. Por que acaba ficando um pouquinho alto esses valores? Tem a minha parte, e querendo ou não, a faculdade fica com uma parte para ela e o próprio curso fica com um recurso para ela. Então isso acaba encarecendo muito. Peço para vocês conversarem com a Sandra depois sobre soluções que eu estou conversando com ela. Vamos ver se a gente chega numa conclusão. Só que daí tem um problema. Essa possível solução não daria horas, Nathan. Não sei se ficou um pouquinho explícito a mensagem, mas aí não teria horas. Mas depois eu peço para Sandra dar uma conversada com vocês, que rumo que a gente toma. Em princípio, se for da maneira normal, que está lançado no curso lá, acaba ficando um valor salgado mesmo. Vocês podem se expressar, tá? Passar a opinião de vocês, reclamar, me xingar, falar comigo. Não? Ah, capaz, professor. A gente sabe que a universidade ia cobrar a parte dela também. Era evidente. Cobram qualquer coisa, uma folha de papel eles cobram, não ia cobrar o curso também? Não, mas isso, qualquer particular é assim, né? É, fazer o quê? Diferente de qual instituição particular tem essa figura. Aí eu só quero ver se eu consigo ver que caminho que a gente toma. Por isso daí eu vou ainda discutir melhor com a Sandra. Ô, professor, então, lá no site diz que ia começar dia 17, mas Não, a data prevista seria para agora, sábado, dia isso. 24? Esse sábado eu atrasei porque para o dia 17 praticamente não daria tempo de fazer inscrição, não daria tempo de nada, né? Aham. Aí eu acabei falando pro Joel, vamos atrasar uma semana, aí a última aula ficaria de véspera. Ah, entendi. Às vezes até uma aula de véspera só acaba É sendo legal. mais proveitoso do que uma semana antes. Varia muito do perfil de cada aluno. Mas eu aconselho vocês, pelo menos esse da federal aqui, tirando o dia 10, que a gente vai estar fazendo as apresentações, né? Vocês podem participar dessas palestras. E nada também impede de vocês fazerem o que vocês fazem com minhas aulas, né? Abra o vídeo e fica lá pendurado sem assistir a aula. Acho que eu vou começar a fazer um sorteio. Vou começar a derrubar alguns para ver se a pessoa volta ou não. Para ver se ela está assistindo a aula ou não, né? É uma boa ideia, não é? Mas agora vamos ao que realmente interessa, né? O nosso assunto de aula. Antes da prova, a gente tinha fechado múltiplos produtos quando o mix já é determinado. E eu tinha ficado de passar múltiplos produtos com determinação do mix. Eu desisti. Como assim, professor, desistiu? Por quê? Qual a situação que vocês mais vão se deparar no dia a dia? Cálculo de ponto de equilíbrio, onde já tem informação para montagem de um mix. O que a gente ia aprender não ia ser tão válido quanto o que a gente já acabou vendo. E para não perder tanto tempo, eu acabei partindo então para outra área. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Então ela se aplica tanto a custos quanto à área gerencial,
que é a teoria das restrições. Já ouviram falar nessa teoria? Teoria das restrições. Não. Não? Nunca ouviram? Não. Eu não, pelo menos. E ela é uma filosofia bem interessante. E, curiosamente, essa filosofia se aplica bem no momento que a gente está vivendo. Porque a gente está tendo um período onde as indústrias acabaram fechando ou diminuindo sua carga produtiva, não vivemos? Que reflexo que isso teve na cadeia produtiva? Teve reflexo? A indústria base começa a não produzir. A sequência na cadeia produtiva vai ter material para poder trabalhar da maneira que ela normalmente trabalharia? Sim, não, talvez. Alguém com... Não, né, professor? Porque se não tem a matéria-prima, né? Como que Não vai tem a matéria-prima. Um bom exemplo, vocês devem ter ouvido falar sobre material de construção. Alguém chegou a ouvir alguma notícia sobre esse assunto? Que teve uma falta desse tipo de material no mercado? Porque a construção civil não parou. Mas as indústrias que fabricam material de construção diminuíram sua produção. Isso resulta em quê? Falta de material. Preciso, como gestor, então, saber lidar com esse processo produtivo. E a teoria das restrições acaba caindo como uma luva para esse tipo de processo. Então, vamos Ô, professor, Oi. E o preço tende a subir por causa disso? Tende. Deu uma reparada, mas... Não é somente por isso, né? Mas tem outros fatores que impactam na taxa de juros, na taxa de inflação, desculpa, mas claro que a oferta e demanda tem um grande impacto. Não sei se alguém estava construindo ou fazendo alguma obra pequena em casa, deve ter percebido esse tipo de problema. O material de construção subiu muito. Mas tem outros fatores por trás, né? Esse é um assunto que daria uma aula inteira, né? Na verdade, mais de uma aula. Então, teoria das restrições. Tá aparecendo material para vocês aí, né? Então, tá sim, professor. O que é a teoria das restrições? Uma filosofia geral de gerenciamento desenvolvida por Eliel Goldratt e é utilizada para acelerar e aprimorar o desempenho das organizações. Então, o pensamento da teoria das restrições não vai ser somente nesses momentos de crise, igual eu acabei comentando, né? Mas ele se aplica a qualquer fase da vida de uma empresa. E o princípio dentro dessa teoria das restrições é basicamente a busca pela meta da empresa. E a meta da empresa nada mais é do que lucro. É verdade isso? Será que é verdade? Toda empresa coloca como meta de vida o lucro? Eu acredito que sim. Quer dizer, nem todas, tem algumas em específico que não visam o lucro, né? Que são as entidades sem fins lucrativos, mas as normais, sim. Qual é o propósito? Ficar trabalhando de graça? Não. Não vamos entrar nessa esfera das sem fins lucrativos, né? Terceiro setor, isso não se aplica muito.
Mas a gente vê muitas empresas falando que o objetivo dela é o melhor atendimento no cliente. A gente vê um monte de filosofia, mas para o Goldratt, o que isso reflete? Nada mais do que a busca pelo lucro. Então, a gestão de todo o processo de produção, de todo o processo operacional, é buscando lucro e sempre buscando essa gestão de tal modo a maximizar o lucro. Porque no pensamento dele, se não existissem restrições dentro de uma empresa, dentro que eu digo para uma empresa, né, a empresa teria um lucro infinito. Vocês concordam com essa filosofia? Faz sentido para vocês isso? Se não existissem restrições nas empresas, o lucro seria infinito. Tem sentido? Sempre vai existir um gargalo. Vamos falar assim. Pode ser um gargalo tanto dentro da empresa, estrutural da empresa, quanto no ambiente que ela está envolvida. Então eu posso ter a demanda do meu consumidor como uma restrição. Posso ter a minha capacidade produtiva como uma restrição. Posso ter a minha mão de obra como uma restrição. Então eu sempre tenho pontos que geram gargalos no processo. Funciona assim? Consegue enxergar esse pensamento? Não? Sim? Talvez? É possível? Sim, professor. Então, no seu caso, Marcos, o que seria o seu gargalo produtivo hoje? O preço do leite condensado e do creme de leite. Preço? Nossa, aumentou 150%. Pagava R$35, estou pagando R$70 no pacote de 5 litros. Então, isso seria uma restrição no seu processo na obtenção do lucro, né? Exatamente. Agora está sendo gargalo, é justamente isso. Aumentou demais. O preço da... Aliás, toda a matéria-prima aumentou. Tudo aumentou. Isso... A gente ainda não tem um índice desse período que a gente está vivendo, mas as próximas divulgações de índice de inflação com certeza vai retratar esse aumento. Então, e para mim manter o mesmo preço, nós tive que sacrificar bastante o meu lucro, que já era curto. Na verdade, sei lá, tô quase pagando para trabalhar. Pra falar a verdade, eu já tô pagando, eu acho, para trabalhar. Isso é um processo delicado, né? Então... Porque a seguinte, não admite muito aumento da margem, tipo assim, por exemplo, para mim aumentar R$1, tipo, eu já perco, entendeu? Uma certa parcela de cliente, né? Exatamente, entendeu? Porque a gente entende também, tem essa visão, que a inflação aumentou, mas o salário está congelado, entendeu? Então, a gente também entende que isso está acontecendo. Então, para a gente manter o consumidor, a gente meio que acaba sacrificando, porque a gente sabe que ele realmente não vai poder. Porque a gente já experimentou em alguns produtos e realmente... A demanda cai. A demanda cai. Isso é uma restrição e até um pouco difícil de lidar, né? Porque também envolve qualidade. Exatamente, então. E é justamente isso que é o nosso ponto forte, é o diferencial, que é a qualidade. Já, entendeu? Se você parte para alternativas, nossa, fica totalmente... Eu até nem gosto de fazer, porque é ruim de você vender, entendeu? Queima a imagem, né? Exatamente, é ruim, é chato você vender um produto assim. Eu gosto de ver a cara de feliz do cliente, que ele sabe que está comprando, porque eu sou consumidor, então quando eu compro um produto e me decepciona, eu fico chateado, entendeu? Então, como eu não quero passar essa frustração também para o meu cliente, eu quero que o meu cliente fique feliz, entendeu? Eu acho que isso gera realmente uma restrição.
Então, dentro da empresa, o que a gente precisa como pensamento para trabalhar restrições? Na figura do livro do Goldratt, ele trabalha a empresa como uma corrente, onde os elos são os setores da empresa. E a gente, dentro de uma empresa, vai ter que trabalhar de uma maneira global. Não conseguimos enxergar setores de maneira desvinculada. Uma área apresenta reflexo na outra. Faz sentido isso? Então, se eu tiver um setor de qualidade ruim, isso vai impactar nas outras áreas da empresa? Ou se eu tiver um setor de produção ruim, vai impactar nas outras áreas da empresa? Vão. Então, sempre a gente tem que pensar na solução como empresa global. Nada de sacrifício isolado. Então, a gente melhora só um determinado setor em detrimento a outros. Então, devemos fazer apenas ações locais que fortalecerão a corrente. Então, ações dentro da minha área tem que ser benéfica para toda a empresa. Não posso criar nada ou desenvolver nada que venha prejudicar um determinado setor ou um determinado resultado. Então, no caso do Marcos, ele não pode ali substituir por uma marca de leite condensado muito inferior, porque o que vai acontecer? Vai refletir em alguma outra área. A área comercial do Marcos vai ficar feliz com o produto pior? Não vai, né, Marcos? Não tem como. Não tem como. Então, solução tem que ser benéfica a todos. E precisamos focar apenas os recursos escassos nas restrições. Então, o esforço para a solução, para o desenvolvimento da empresa buscando essa maximização do lucro, deve ter seus esforços no ponto onde existe esse gargalo e onde existe essa restrição. Então, a gente sabe que a meta da empresa é sempre essa figura, né? O lucro. E todas as outras ações que a gente costuma até ver a empresa divulgando como seu objetivo, são condições necessárias para a obtenção desse lucro. Então, preciso de cliente satisfeito? Ajuda no lucro? Cliente satisfeito? O Marcos acabou de exemplificar, né? Ajuda. Cliente satisfeito retorna, né? Professor, o produto se vende sozinho. Se vende sozinho. O próprio cliente faz a propaganda. Exatamente, né? Entendeu? Ele compra sem medo, ele não, é isso não, então pode, entendeu? Às vezes você vai lançar o produto a primeira vez, a pessoa não titubia em experimentar. Então. Ela não, já compra, sabe que ele vai experimentar algo gostoso. Entendeu? Ou se ele não for ficar do agrado dela, mesmo assim vai ter uma qualidade. Entendeu? Mesmo que ela não goste do sabor. Às vezes ela não gosta por uma característica dela. Exatamente. Mas não que isso ela vá falar para os outros, ó, o produto do cara não presta. Exatamente. Então acaba vendendo muito mais para... É aquela velha história, boca a boca vende sozinho o produto. A qualidade vende o produto para você. Então, a satisfação do cliente faz parte dessa obtenção do lucro. Liderança competitiva, oferecer esse produto melhor, que também entra na característica da vantagem competitiva, né? Também é uma condição para você buscar o lucro. Se você começa a oferecer os produtos com essa característica diferenciada em relação ao seu cliente, também é uma condição necessária. É uma condição que você vai utilizar para buscar o lucro. Outra possibilidade,
processos em nível mundial. Isso para grandes corporações auxilia muito, né? Padronizações de produtos a nível mundial. Outra situação que ajuda nos processos industriais. Produtos de qualidade sem retrabalho. Uma qualidade na linha de produção que não gere esforço não é sobressalente, esforço adicional. Então a gente pode incluir inúmeras condições dentro de uma empresa, mas todas elas vão ser visando quem? Então a satisfação vai ajudar no lucro. Processo em classe mundial vai ajudar no lucro. Qualidade sem retrabalho, tudo isso visando o lucro. Então, o desenvolvimento empresarial, dentro da teoria das restrições, vem trazendo o pensamento da maximização do lucro e da produtividade. E a gente usa 3 pilares para poder, vamos falar assim, maximizar esse lucro dentro da teoria das restrições. Então, o primeiro é aumentando o fluxo de vendas, os ganhos. Então, taxa segundo o sistema gera dinheiro através da venda de seus produtos e atendimento aos clientes. Quanto mais eu conseguir vender, mais dinheiro eu vou conseguir. Primeiro pilar, aumentar ganho. Segundo, reduzir inventários. Então, figura de estoque. Vale a pena uma empresa ficar investindo em estoques? O que vocês acham? Vamos ver se alguém vai sair com a resposta que eu espero. Vale a pena? Sim, não? Talvez. Se vocês fossem empresários, vocês colocariam dinheiro ou muito dinheiro mais do que o necessário no estoque? Não, eu não, pelo menos. Não? Porque eu acho assim, se eu invisto muito em estoque, e se eu não vendo? E se esse meu produto não sai? Se esse Acho produto que a não gente tem que sai, trabalhar sempre igual no processo Toyota, né? Trabalhar o mais enxuto possível no estoque, né? Lógico que você tem que ter uma margem ali, mas sempre numa previsão, vamos dizer assim, mais enxuta possível. Dentro do... e se eu falasse para vocês a palavra depende? Vocês ficariam felizes de ouvir esse depende? Claro que não, mais conhecimento, né? Depende Pode da ter demanda, situação. né, professor? Depende Por do quê, exemplo, Thiago? assim, Da demanda. Da demanda? É. Também da demanda. Eu vou ter que fazer essa análise da demanda. O meu inventário ele tem que ser baseado na demanda e eu tenho que analisar o cenário econômico. Pode ser estranho, mas eu posso também ganhar dinheiro com estoque. sim, Então eu tenho um setor estratégico que consiga trazer uma previsão de aumento de matéria-prima. Opa, então aí eu posso ver uma alternativa benéfica. Mas, na grande maioria dos casos, o dinheiro em estoque não é bem-vindo. A gente tem que trabalhar somente para suprir a demanda, igual o Thiago falou. Por isso, então, existem os estudos sobre gerenciamento de estoque, tanto o sistema de produção Toyota, o sistema de estocagem mesmo, just in time, o Milk Run, tudo isso visando tecnologias de logística que visam reduzir esse gasto com inventários.
Mas, claro, existem cenários que podem variar, né? Às vezes um cenário um pouco complicado de previsão, né? Já pensou se vocês trabalhassem no setor de informática no começo do ano? Que bagunça que ia ser. Alguém tem acompanhado o preço de produto de informática? Não? Tentem comprar um computador que não seja Celeron por menos de R$ 2.500 hoje. Não acha. Coisa que no começo do ano não era nem muito palpável a gente pensar. Os preços de produto que derivam do dólar também sofreram esse impacto. Na verdade, a gente está num cenário muito estranho. Professor, a VEG, né, teve um lucro aí em meio à crise, né, e até foi comentário dessa semana, né, porque em meio à crise foi uma das empresas que mais cresceram aí no mercado, né, e foi exatamente pela alta histórica do dólar, né, das operações Isso. que são, na grande parte deles são internacionais, né, eles têm muita E eles transação conseguem fazer principalmente o processo de exportação, né? Quem vive de exportação se deu bem. E o último pilar, reduzindo despesa operacional. Reduzir despesa operacional. A gente está falando daquele processo, vou cortar o cafezinho? Não, não é esse. É sempre reduzir o gasto no sistema produtivo. Mas então vou cortar custo? Também não. Muitas vezes eu vou até fazer altos investimentos. Eu vou tentar transformar a minha linha de produção o mais eficaz possível. Então, os 3 pilares são esses: aumento de venda, redução de inventário e redução de despesa operacional. Então, pelos princípios da teoria da restrição, a gente tem a variação do lucro, essa maximização do lucro, trabalhando essas 3 variáveis, diminuindo o investimento em estoques, em inventário e as despesas operacionais, a gente pode maximizar o lucro e também podemos maximizar o lucro fazendo o aumento das vendas. Nem sempre tudo isso é possível, né? Então, a teoria das restrições define seguintes parâmetros que auxiliam na medição do grau desse alcance da meta. Quais são esses 2 índices que a gente pode pensar? A figura do lucro líquido, lucratividade mesmo. Então, mede o quanto de dinheiro em termos absolutos a empresa está gerando, sendo definido como o ganho menos a despesa operacional. Métrica super tranquila de usar. A gente já viu lá em análise de demonstrações financeiras, né? Já esse retorno sobre investimento, para o Goldrive é um pouquinho diferente. O investimento aqui, ele se refere apenas a inventários, somente a estoque. Então, o retorno sobre investimento dimensiona o esforço necessário para o alcance de um determinado nível de lucro, sendo definido como lucro líquido dividido pelo inventário. Então, eu consigo ganhar dinheiro com o meu estoque? Se eu conseguir diminuir o meu gasto nesse estoque, a tendência é que o meu retorno em relação a esse investimento vai ser aumentado, né? Também a gente traz aqueles conceitos de giro do ativo, quantas vezes a gente consegue girar o ativo num período. Então, aqueles índices de rentabilidade, eles são aplicáveis, mas a teoria ela traz como as 2 principais métricas essas 2. E eu falei, mas não falei, né? O que é uma restrição? Então, uma restrição é qualquer
coisa que impeça um sistema de atingir o desempenho maior em relação à sua meta, ou seja, um elo fraco dentro do nosso processo. Então, como eu tinha comentado com vocês, a gente pode ter vários elos fracos dentro da empresa, mas dentro da teoria das restrições a gente vai focar sempre em um. Qual? O mais fraco. Ah, como assim o mais fraco? Aquele que está gerando o maior gargalo. Mais para frente a gente vai exemplificar com números isso. Então, primeiro exemplo que a gente vai trazer. Então, a gente está em uma determinada indústria automotiva e ela fabrica 2 modelos de veículo, 2 portas e 4 portas. Tem os seus preços de venda, seus custos variáveis e sua margem de contribuição. Todas as maçanetas usadas em qualquer um dos modelos são iguais. Então, diferente se é 2 portas ou 4 portas, diferente se é porta dianteira ou traseira, elas são iguais. Isso acontece na realidade, será? Já pararam para prestar atenção nos carros? Pessoal que entra na porta de trás, se a maçaneta é igual à da porta da frente? Alguém já parou para perceber isso? Na maioria dos modelos, sim, professor. Na maioria dos modelos, sim. Por quê? Eu não sei, professor, estando na porta da frente. Ah, é gente chique assim, né? É que o meu carro só tem 2 portas. Mas é igual o Marcos falou, a maioria dos modelos são raros os casos que são diferentes. Tudo isso também busca diminuir o gasto com desenvolvimento. Se torna um processo de fabricação um pouco mais simples, você ter peças similares. Então, em determinado mês a empresa só consegue fornecer 8.000 maçanetas, sendo que o ideal para nossa demanda seriam de 12.000. Então, a gente tem 6.000 maçanetas a menos do que o necessário para atender a demanda. E a nossa demanda de mercado é 3.000 unidades do modelo 2 portas e 2.000 unidades do modelo 4 portas. Sabendo que os custos fixos totalizam 6 milhões, qual seria o lucro máximo que essa empresa conseguiria atingir? O que a gente faz por primeiro nesses processos? Sempre vai identificar qual restrição a gente tem pela frente. Qual a maior restrição ou qual a restrição que vai demandar o nosso esforço. O que está gerando de restrição no nosso processo? Que ele só consegue maçaneta com um fornecedor? E esse fornecedor ainda vai deixar a gente na mão, né? É. Ele vai deixar a gente com 6.000 maçanetas a menos. Então, o nosso estudo passa a ser baseado... Eu estou abrindo o Excel aqui para a gente montar cálculo, tá? Passa a ser baseado nessa restrição. Mas agora, podendo escolher desses 2 modelos, qual será que é mais vantajoso produzir? Tem algum? Será que é mais vantajoso? Ó, a margem de contribuição do 4 portas é 5.500. A do 2 portas, 5.400. Eu acho que é o de 2 portas, né, professor? Porque você vai 2 maçanetas. E a margem de contribuição é quase a mesma. Qual que é, Thiago? Eu acho que é o de 4. É o de 4 portas? É. A gente tem que tomar um cuidado com isso. A gente não pode observar a demanda enquanto a gente não definir quem é prioridade.
E a gente só vai conseguir definir prioridade olhando para esse cara, margem de contribuição. Porém, a gente vai trazer um elemento a mais nesse cálculo. Aqui é um cálculo de custeio variável, bem simples, né? Mas a gente tem que identificar essa margem de contribuição baseada nos modelos e nas suas restrições. Então, a gente tem um modelo de 4 portas e 2. Preço de venda 26.000 e 25.800. 26.000 e 25.800. Custos variáveis 20.500 e 20.400. Então, a gente vai poder encontrar a margem de contribuição, que é o que já estava lá no próprio enunciado, né? O foco que a gente vai utilizar para a decisão da composição de produção vai ser baseado sempre na restrição. O que é a nossa restrição mesmo? A quantidade de maçanetas. Quantas eu uso no 4 portas? 4. Quantas eu uso no 2 portas? 2. Então eu posso tomar a decisão baseado em qual informação? A margem de contribuição dividido pela restrição. Então eu tenho uma quantidade limitada de maçaneta. Quem vai me trazer o maior retorno ou a maior margem para cada maçaneta utilizada? 5.500 divididos por 4. Então, aqui eu tenho uma margem de contribuição de 1.375 para cada maçaneta, né? E o de 2 portas, 5.400 dividido por 2. Então, cada maçaneta que eu aplicar no veículo de 2 portas, eu vou ter uma margem de 2.700. Quem fica melhor para priorizar? Quem vai me pagar 1.375 para cada maçaneta ou 2.700 para cada maçaneta? Eu acho que aí pode ser, depende, professor. Porque daí você tem que observar a demanda também, né? Calma. Se a demanda da, por exemplo, se a restrição ali, por mais que seja menor, o de 4 portas, se a demanda for muito maior, né, a gente vai ter que... A gente ainda não chegou na demanda. Foi o que eu comentei. Valeu, mano. A ideia primeiro é priorizar. Se vocês tivessem que escolher um em detrimento a outro, quem está melhor? Quem te dá mais dinheiro para cada maçaneta? 2 portas, né? Ou 2 portas. O que eu faço, então? Eu atendo o máximo da minha demanda do 2 portas. O que sobrar, eu faço 4 portas. Por isso eu também preciso de uma boa informação de demanda de mercado. Então, se eu parar para pensar, vamos colocar aqui necessidade. Quanto que eu precisaria para produzir toda a demanda de 4 portas? São 3.000 unidades, né? Então, 3.000 unidades... Não, desculpa. 2.000 unidades utilizando 4 maçanetas, né? Então, seriam 2.000 unidades vezes 4. Aqui eu já utilizaria toda a demanda. Quanto que eu teria de necessidade para produzir todas as 3.000 unidades de 2 portas? 3.000 unidades vezes 2. 6.000 maçanetas. Quanto que eu tenho de estoque?
quanto que esse fornecedor vai entregar para a gente? 8.000. Então, eu tenho 8.000 em estoque. Se eu definir isso daqui como prioridade, consigo produzir todas as unidades? Tenho estoque para tudo isso? Sim. Então, minha produção vai ser de quanto? 3.000 carros. Lá no meu estoque vai sair quantas peças? 6.000. Vai sobrar quanto? Só para a gente ir marcando aqui. 2.000 peças. Consigo produzir 8.000 veículos 4 portas? 8.000 não, 2.000, né? Tenho maçaneta suficiente para 2.000 carros? Não. Não. Tenho só 2.000 maçanetas. Se eu uso 4 por carro, quanto que eu posso produzir? Só dividir o meu estoque, que é depois da exclusão da prioridade. Então, se eu produzir 500 veículos, eu vou utilizar mais essas 2.000 maçanetas que me sobram. Então, zerei o meu estoque e a minha produção ficou com essas quantidades. Será que eu consegui realmente maximizar o lucro? Será que se eu tentasse qualquer outra variação, eu teria um lucro maior? Não, porque tem outros fatores, né, professor, que tem que ser analisados fora um cálculo. Ah, sim. Tem todo um contexto por trás. Mas depois que a gente consegue isolar essa restrição, a gente consegue partir para cálculo. Nesse momento, esse seria a produção ideal para essa empresa. Sabendo que o fornecedor vai entregar só 8.000 peças, sabendo que cada uma peça, produzindo veículo 2 portas, vou ter um retorno de 2.700, o melhor é priorizar ele. Depois, com as maçanetas que sobrarem dessa prioridade, eu faço o que me dá uma menor margem. Então aqui eu faço a escolha do que vai me gerar o maior lucro possível. Falando 2 peças assim é até mais tranquilo de fazer, né? Não é uma coisa tão complexa. E se a gente passar para 3 produtos, vai aumentando a complexidade? Vai aumentando. Se não me falha a memória, esse é um exemplo um exercício do exame de suficiência quando era FBC. Ele não pedia para calcular a quantidade. Ele pedia somente para decidir qual produto seria priorizado em relação a outro. Para a gente vai trazer como exemplo, calculando quanto que a gente ia produzir de cada um deles. Então a gente tem nessa fábrica 3 produtos que utilizam uma determinada quantidade de rolamentos. Então tem lá a informação de custo variável, custo fixo, custo total, preço de venda e o número de rolamentos. Em uma determinada semana, a empresa está com falta de rolamentos, só tendo 200 unidades em estoque. Sabendo que a empresa tem despesa fixa de 10.000 por semana e que a despesa variável é de 10% sobre o preço de venda, e considerando ainda
que os 3 produtos têm uma demanda de 20 unidades, como eu posso montar o meu composto de produção para maximizar esse lucro? Então, primeiro passo, identifica quem que é a restrição. Nossa restrição aqui é a quantidade de rolamento. A gente tem 200 peças em estoque e provavelmente não dê para fazer esses 3 produtos. Vamos ver se daria ou não. Então, a minha demanda do produto A, B e C. Os 3 têm uma demanda de 20 peças, correto? Quantos rolamentos eu utilizo para cada um desses 3 produtos? Então, produto A, 4 peças, produto B, 5, produto C, 4 peças. Então, 4 peças, 5 peças e 4 peças. Então, o total de rolamentos que a gente precisaria, 20 peças vezes 4, 20 peças vezes 5 e 20 peças vezes 4. Tem uma necessidade de 260. Consigo atender toda essa demanda? Não, né? Vai me faltar 60 rolamentos. Quem eu vou decidir como produto prioridade, quem eu vou tratar como a segunda prioridade e quem seria a terceira prioridade na escala de produção? Depois que eu identifiquei essa figura da restrição, eu vou calcular então a margem de contribuição de cada produto e depois a margem de contribuição para cada unidade de restrição. Então, vou ter o preço de venda, produto A, produto B, produto C, preço de venda, 800, 1.700. Custos variáveis, 400, 495 e 300. A margem de contribuição, falta qual item mesmo? Eu já esqueci a fórmula da margem de contribuição. Falta... Vocês ainda estão aí? Falta despesa variável, né? Então, despesa variável é o quê? Preço de venda, eu tenho 10% sobre esse preço de venda, né? Então, a margem de contribuição, 800 menos 400 menos 80, 320. Se eu fosse escolher pela margem de contribuição, eu poderia até entender que seria o produto B, mas será que seria a escolha correta?
Então, para cada rolamento, o produto A me traz uma margem de contribuição de 80, produto B 81, produto C 82,50. Quem eu vou priorizar? Produto C, né? Produto C. Então, seria minha primeira prioridade. A segunda, o produto B. E se desse para produzir todos, por terceiro fica o produto A. Então, minha produção do C tem um estoque de 200 rolamentos, uma demanda de 20 peças, com 4 rolamentos cada uma. Posso produzir as 20 peças? Tenho estoque suficiente? Vou consumir 80, né? Então, se eu produzir 20 peças, vai sair 80 do meu estoque. Sobra 120 rolamentos. Partindo para minha segunda prioridade. Se eu fizer toda a demanda, as 20 unidades, utilizando 5 rolamentos, tenho em estoque 100 rolamentos que dê para fazer essas 20 unidades? Tenho. Então, vou definir em 20 unidades. Vou consumir 100 peças. 120 menos 100. Sobrou 20 rolamentos. Consigo produzir o produto A toda a demanda? Só tenho 20 rolamentos. Para produzir toda a demanda eu precisaria 80. Não consigo. Então, pego a minha quantidade remanescente no estoque, divido pela quantidade que a gente utiliza de rolamento. Vou produzir só 5 unidades do produto A. Tranquilo? Até aqui, gente, tá entendível, mais ou menos? Professor, pode repetir essa última parte aí? Aqui, vamos lá. Eu tinha definido a produção lá de 100 peças, né? Utilizando 100 rolamentos, porque eu escolhi produzir 20 do produto B. Sobrou quanto no estoque de rolamento? 20 unidades. Se eu fosse produzir toda a demanda, eu utilizaria quanto? 80, né? Posso produzir? Não dá, né? Só tenho 20. Precisaria 80. Então, como que eu posso definir essa produção? Eu divido esse meu estoque final pela quantidade de rolamento que eu utilizo. Então, vou lá, tenho 20 rolamentos, divido pela quantidade que eu utilizo no produto A. Então, eu sei que posso produzir 5 peças. É a maneira fácil da gente chegar nessa quantidade de peças quando eu não produzo o total. Deu para compreender, Marcos? Mais ou menos? Claro. Claro, na empresa não é tudo tão simplesinho assim, né? Nem tudo são flores. Mas acho que é um exemplo, é um tipo de pensamento que ajuda a gente nessa definição de produção. Será que um caso desse se aplicaria para você, Marcos? De repente, sim, professor. Pense aqui, se fosse, em vez de rolamentos, próprio leite condensado. Sim. Você tivesse 3 tipos de bolo para utilizar esse leite condensado e não desse para produzir essa sua demanda.
Não, sim, dá assim, pela quantidade de produto que varia de cada. Realmente, às vezes vai. Para fazer uma cobertura, vai leite condensado e outras não. Tem alguns que vai te dar mais retorno, outros não, e tudo isso vai te ajudar, pode te ajudar nessa priorização. Sim. Então é uma ferramenta, não é tão difícil de usar, basta a gente conhecer custeio variável, né? Mas muitas vezes o pessoal não passa isso para os alunos ou para os empresários. Não se divulga muito esse pensamento. Então aqui, esse segundo exemplo, a gente ficaria com aquela demanda, aquela produção definida em relação à demanda. Aí o próprio livro do Goldratt traz essa frase: diga-me como me mede e lhe direi como me comportarei. Se me medir de maneira ilógica, não se queixe de comportamento ilógico. Isso faz sentido para vocês? Para a área da contabilidade gerencial? Diga-me como me mede e lhe direi como me comportarei. Se me medir de maneira ilógica, não se queixe de comportamento ilógico. O que ele quer dizer em relação à medição? Adianta eu fazer todo um cálculo de demanda, um controle de estoque, se eu não tiver o controle eu vou precisar, né? Mas adianta eu fazer projeções, cálculos, se eu não tiver bons controles internos? Se eu fizer cálculos, projeções com valores incertos e com controles incertos, a chance das coisas saírem erradas é muito grande, né? Então, para a teoria das restrições, a figura do controle também é extremamente importante. Então, aqui ele traz 5 passos para a focalização dos problemas. Primeira coisa que a gente faz, identifica a restrição do nosso sistema ou da empresa que a gente está trabalhando. Fez essa identificação, decide-se como explorar essa restrição. Nem sempre a restrição vai ser facinho, como esses 2 exemplos onde a gente fala de insuficiência de matéria-prima. Eu posso ter limitações produtivas dentro da minha própria estrutura. Então, quantidade de processamento de peças por máquina já começa a tornar um processo um pouquinho mais delicado, principalmente se uma máquina for utilizada por mais de uma linha de produção. Posso ter problema de mão de obra. Então, eu tenho que decidir como que eu vou tratar a restrição. Decidir qual tratamento que eu vou dar, toda decisão de como a empresa vai proceder vai ficar subordinada a essa decisão. Então, supondo que a gente tem um problema de produção de volume de peças por máquina, toda a nossa decisão vai ficar baseada nas escolhas em relação ao limite dessa produção. Não adianta eu querer produzir mais de um determinado produto, menos de outro, se eu não observar como que eu tô, ou qual o parâmetro que eu defini para restrição. Juntamente com essa subordinação do processo a essa restrição, eu vou ter que fazer o tratamento da restrição.
O que seria isso? Então, a gente está com um problema de limite de produção por causa de máquina. Eu vou ter que encontrar uma saída para aumentar a produção por máquina. Posso trocar a máquina. Pode ser uma decisão um pouco mais complexa, ou posso fazer um rearranjo dentro da minha linha de produção. Posso fazer remanejamento de funcionário. Tudo isso pensando em aumentar vamos falar assim, esse gargalo que a gente tem, né? E vai chegar um dia que a gente vai acabar com essa restrição ou vai deixar ela menor que outras restrições existentes. Ela ficando menor que outras restrições, a gente começa a adotar medidas para essa nova restrição gargalo. Então, a ideia do Goldratt é sempre, na teoria das restrições, focar em uma única restrição na maior existente, no maior gargalo, até eu conseguir resolver, e com isso eu vou conseguindo maximizar a operação da empresa e, consequentemente, o lucro. Faz sentido esses pensamentos? Então, isso daqui tem fim, professor? O que vocês acham? Tem fim? Acredito que não. Não, isso é um ciclo. A gente sempre vai estar identificando uma restrição, então a gente identifica, parte para a resolução, resolveu, vai identificar uma nova restrição, parte para a resolução, vai resolver, identifica uma nova restrição, e assim a empresa vai evoluindo constantemente. Essa é a ideia da teoria das restrições nessa busca pela maximização do lucro. Sempre a eliminação das restrições que impeçam a geração do lucro. Claro, nem toda restrição é tão facinho de ser quebrada, né? Nem todo processo vai ser tão bonitinho assim. Às vezes a quebra de uma restrição vai levar meses. Dependendo do que for, pode até ser ano, né? Questão de anos. Então, pensando em um exemplo, com um pouquinho mais de detalhes. Passo a passo aqui, para não apressar. Então, temos dois produtos, produto P e produto Q. Nós vendemos esse produto P a 850. E o mercado aceita 5.000 unidades. E na nossa linha de produção, a gente tem um segundo produto, o produto Q, com 1.000 unidades. E o mercado aceita 2.500 peças. E para a produção do produto P, a gente leva a matéria-prima 1, que custa R$200 por unidade, e ela passa por 3 fases de processamento, que é a fase A, ou o setor A, o setor C e o setor D. A segunda matéria-prima que eu consumo para a produção do produto P passa pela área B, pela área C e pela área D. E para o produto Q, como é que fica? Eu também vou consumir a matéria-prima 2, utilizando mão de obra do setor B, utilizando mão de obra do setor C e do setor D. Então, o setor D aqui seria uma espécie de acabamento onde ele vai unificar as matérias-primas. E a matéria-prima 3 passa pelo setor A, pelo setor B e pelo setor D. Então, a gente tem as matérias-primas sendo trabalhadas nesses setores,
para conseguir chegar na elaboração dos dois produtos. Cada tempo de produção, então ficou definido para o produto P, que é 15 minutos aqui na área A, 7 minutos e meio na C, 15 minutos na B, 10 minutos na C, e finaliza com 15 minutos na área D. A gente tem um produto P finalizado. E para o produto Q, a gente vai ter processamento de 15 minutos aqui na área B, 10 minutos aqui na área C, 5 minutos aqui na área D, na finalização, mais aqui 10 minutos na A, 10 minutos na B. E na nossa linha de produção, cada uma das áreas tem uma capacidade de 100 mil minutos por mês. Será que eu tenho alguma área restrição? Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complexo, né? Eu vou ter que mapear todo esse processo baseado em quê? Na minha demanda. Se eu produzir 5 mil unidades do produto P, quantos minutos de cada área eu vou usar? Então eu vou ter que fazer esse mapeamento. Então a gente tem o produto P e o produto Q. Com a quantidade. Então 5 mil do P, 2.500 unidades do Q. A gente vai fazer esse levantamento de acordo com as áreas. Temos a área A, a área B, a área C e a área D. Isso? São as 4 áreas. Com base nessas áreas, a gente vai fazer o levantamento do tempo gasto nessas linhas de produções. Então, na área A, quantos minutos eu utilizo para cada unidade do produto P? Opa, 15 minutos, né? Isso? Então, só tem aqui uma área A. Então, 15 minutos vezes... Opa. Vezes 5 mil unidades. A gente vai gastar 75 mil minutos. Na área B, quanto tempo eu gasto para processar um produto P? Opa, a gente só tem aqui, né? 15 minutos também. Então, 5 mil vezes 15 minutos. Área C. Quanto tempo eu levo? Opa, eu trabalho a matéria-prima 1 e a matéria-prima 2. Então, é 7 minutos e meio mais 10 minutos. Então, são 17 minutos e meio vezes 5 mil. Se colocar o igual, ele calcula, né? E a área D, só temos o 15 minutos da finalização. Então, a gente gastaria em todas as áreas para o produto P 312.500. Mas os nossos gargalos são relacionados a cada área, né? A gente tem 100 mil minutos. Então, a gente precisa identificar o trabalho para o produto Q. Produto Q, área A. Opa, aqui em cima, matéria-prima 2 não tem. Matéria-prima 3, 10 minutos. Então, são 10 minutos vezes
2.500 unidades. E eu faço aqui também um total. R$ 75 mais 25, 100.000 unidades. Nosso limite de utilização das áreas é 100.000 unidades. Se eu fizer o meu limite menos o total gasto, consigo atender? Na tampa, né? Vamos falar assim. Dá certinho, não sobra nem falta. Área B. A gente vai para o mapeamento. Opa, aqui a gente tem a matéria-prima 2, utilizando 15 minutos, e a matéria-prima 3, utilizando mais 10 minutos. 25 minutos no total. Então, igual 25 vezes 2.500 unidades. Faço essa soma. Tenho 137.500. Seguindo esse raciocínio, consigo produzir a demanda esperada? Ou vai faltar mão de obra? Vai faltar, né? 37.500. 37.500 minutos de mão de obra faltante. Será que esse é o nosso gargalo? Ainda não dá para saber. Área C. Área C aqui a gente tem 10 minutos e só. Então, matéria-prima 2, 10 minutos. Então, igual 10 minutos vezes 2.500 unidades. Faço a soma das duas, 112.500. Dá para produzir? Também não, né? Então, nem a área B, nem a área C comportam a demanda. Elas são as restrições. Vamos ver a D se ela é restrição também. Então, a área D a gente utiliza só 5 minutinhos. Então, 2.500 vezes 5 minutos. Então, temos 87.500. Sobra, né? Sobra mão de obra aqui. Então, quem que eu vou tratar como a efetiva restrição? A gente tem mais de um gargalo, né? Mais de uma área ineficiente. Ineficiente não. Uma área que esteja gerando limitação produtiva. Primeiro, eu seleciono sempre aquela com maior limitação. Então, a prioridade vai ser essa área B. Então, eu começo toda a minha linha de produção baseado na limitação dessa área até que eu consiga fazer o reajuste. Ah, professor, mas lá na área D está sobrando mão de obra. Será que eu já posso transferir imediatamente? Será que eu não posso? Vai depender muito. Se a área B, por exemplo, for uma área especializada, eu já não poderia. Ou se for funcionário simples, que não precise de um treinamento específico, até posso. Então, cada empresa tende a tratar essa restrição também de maneira particular. Vamos partir do pressuposto que a gente precisaria de um determinado período para treinar. Então, nosso primeiro período a gente vai trabalhar com essa restrição.
Então eu vou fazer o quê? Definir a minha produção baseado na margem de contribuição por unidade restritiva. Então meu preço de venda do produto Q, do produto P, 850 e 1.000 do produto Q. Então vou buscar meus custos variáveis, as duas matérias-primas, vai a 1 e a 2, 400, 400, né? A 2 e a 3 também dá 400. Não colocamos despesa variável para não complicar nossa vida. Vamos chegar à margem de contribuição de cada produto. 150 menos 400 menos 0. Então, a margem de contribuição do P é de 450. A do produto Q é de 600. Mas eu tenho que trabalhar a restrição por unidade. Quem vai me trazer a maior margem por minuto de trabalho? Eu gasto 15 minutos aqui na área B. E aqui eu gasto 25 minutos. Então, quem eu vou priorizar? Contribuição por restrição. Então, fazendo esse cálculo, cada minuto de trabalho no produto P me rende R$30 de margem de contribuição. Cada minuto no produto Q me rende só 24. Quem eu vou priorizar na minha linha de produção? Prioridade 1. Minha prioridade 2. Então, vamos definir a produção. Aqui a gente vai ter um estoque, entre aspas, né? Que a gente está falando de 100.000 minutos de mão de obra. Se eu produzir 5.000 unidades do produto P, eu tenho mão de obra para tudo isso? Vou gastar 75.000 minutos. Tenho 100.000. Dá para produzir os 5.000? Dá. Então, 5.000 unidades. Agora, então, menos 75. Me sobra 25.000 minutos. Dá para produzir as 2.500 unidades? Não dá, né? Vou precisar, então, limitar esse tempo de mão de obra disponível. Então, eu gasto 25.000 minutos dividido por esse tempo. Minha produção vai ficar limitada a 1.000 unidades do produto Q. Aí, então, vou diminuir 25.000. Zero a minha mão de obra. Seria o meu limite na área. E com essa produção, eu conseguiria chegar ao maior lucro possível utilizando essa disponibilidade. Como é que ficaria? Já deixei aqui calculado. Todo aquele processo de cálculo desses tempos foi o que a gente fez aqui na planilha, né? Então, 137.500 vai ser a nossa prioridade. E mesmo assim, ainda tem a área C, que vai ser uma segunda prioridade.
Então, a gente vai demandar a nossa mão de obra, o nosso esforço, para o tratamento da área B. Aí fazendo todo aquele cálculo da margem de contribuição, a gente utiliza o gargalo em relação a essa margem de contribuição, identifica que o produto P é o mais produtivo, mais rentável, e vai então definir aquele composto baseado então nessa utilização das horas, 75 mil para 5 mil unidades do P e 25 mil que sobrou de mão de obra, a gente vai trabalhar 1.000 unidades do produto Q. Então a gente teria um lucro de 550 mil por mês. Nesse entretempo, o que a gente tem que trabalhar? A ociosidade desse produto, dessa mão de obra que está remanescente. Olha quanto que está sobrando aqui, né? 15 mil, 2.500 e 10 mil. A gente teria que aumentar a capacidade do recurso B para 140 mil por mês. 140 mil minutos por mês. Seria possível. Quem passa a ser o nova restrição? Se a gente fizer esse retrabalho, vamos supor que a gente tenha um aumento dessa despesa operacional, mas a gente consegue aumentar a demanda. A gente vai trabalhar a restrição agora na área C, tendo em vista que a área B, que a gente tinha como problemática, foi resolvida. Passa a trabalhar tentando zerar essa C. Aqui continua ainda sendo mais produtivo o produto P? Não. Porque agora, na área C, o produto que usa bem menos tempo em relação à margem de contribuição. Então, cada minuto na área C traz um retorno de 60, enquanto cada minuto na área C, produção desse item P, rende só 25,71. Prioriza, então, produto Q. Vai dar essa capacidade de produção, faz toda a produção do produto Q, o que sobrar de minutos em relação a essa utilização, a gente passa para o produto P. Então, a gente vai conseguir aumentar nosso lucro. E, em contrapartida, a gente vai retrabalhando para aumentar o tempo do recurso C, até que a gente consiga ir aumentando a lucratividade. Então, até o dia que a gente consiga produzir toda a demanda. Produziu toda a demanda. A gente chegaria nesse lucro. Pararia por aqui? A gente conseguiu melhorar a nossa eficiência produtiva 100%. O que a gente tinha de limitação, a gente resolveu. Tem uma nova restrição? E agora? Tem restrição? Não tem uma nova restrição? Sim, não, talvez. É possível. Tá aqui, ó. A própria restrição vai ser a própria demanda. Qual o trabalho que a empresa vai começar a ter? A busca de espaço no mercado, aumentar a demanda aceita. Então, só para finalizar, a teoria das restrições, então, tem o seu tratamento baseado no pensamento do custeio variável, sempre considerando um fator limitante para a tomada de decisão, sempre a estipulação de uma restrição a ser tratada e uma definição do melhor aproveitamento dessa restrição,
e o apoio à tomada de decisões, normalmente através dessa escolha de qual o melhor mix de produção do período. Dúvidas, perguntas, questões? Sim, não, talvez, é possível. Você vai deixar exercício, professor? Vou. Tá, porque achei difícil, mas acho que é melhor tentar, né? Tentando. Isso é o tipo de coisa que só vai ficar claro tentando. O que eu vou fazer? Tá certo que é um rascunho, mas como tem o slide enunciado, eu vou colocar essa planilha de Excel para vocês lá. Essas planilhas que eu fui montando. Que acho que vai ajudar vocês na hora de reverem, se precisar rever a aula, tem as fórmulas ali que pode auxiliar vocês. E na próxima aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é corrigir os exercícios daí. Mas vai ter exercício. Fiquem tranquilos. Mas ninguém tem nenhuma dúvida? Nada. Professor, você vai passar o exercício ainda ou já está lá no Ava? Vou colocar lá. Já está prontinho, é só eu copiar e colar lá agora. 5 minutinhos está lá. A da frequência está bem tranquilinha, bem objetiva em relação à teoria. Né? Mais alguma pergunta? Questão? Dúvida? Reclamação? Sugestão? Não? Sim? Pelo amor de Deus, falem comigo. Gente, vocês não sabem como é horrível ficar olhando para a foto de vocês e ninguém falando nada comigo. Nada? Não. Não, só o Marcos fala comigo. Acho que as dúvidas vão surgir a partir do momento que a gente tentar fazer. Tentar fazer isso, é. Pois é, sempre quando eu tento que começam a surgir as dúvidas. Dúvidas eu tenho algumas ainda, mas tudo bem. Vamos lá. Não, mas se tem dúvida, fale, Thiago, pelo amor de Deus. Claro, aqui é só um embasamento da teoria, né? A gente não... É que tem coisas muito mais relevantes ainda, né? Sim. Se eu for me colocar como um profissional, pensar dessa maneira, realmente ainda está bem básico. Você está ensinando, tipo, o ABC do negócio. Sim. Eu fazendo autoescola e depois eu começo a dirigir, eu não uso mais isso. Exatamente isso. Ou vai usar o elementar, né? E vai precisar de várias outras coisas. Sim, é muito mais complexo do que a gente pensa. É igual essa... Assim, eu acho que a hora que eu começar a tentar fazer, vão surgir várias dúvidas. Daí, assim, agora eu não tenho como te pontuar realmente várias, assim, tipo, isso aqui ou isso aqui. Eu acho que a hora que começar a fazer é como na sala de aula, né? Quando a gente normal. Fazendo, começa a surgir, opa, de onde surgiu isso? Como assim? Vamos pedir professor. Eu acho que é isso. Mas esse seu comentário, Thiago, é bem interessante porque a gente tende a tratar vários assuntos dentro da faculdade, isso pode ser qualquer curso, tá, gente? Que eles parecem não ter ligação com outros fatores. Igual o Derek fez a pergunta no começo sobre a falta da mão de obra, a falta da produção de insumos se encarece o preço. Qual que é a tendência de um aluno, né? Vamos pegar um aluno de economia, o cara querer começar a refletir sobre oferta e demanda só, né? A oferta em relação à demanda vai gerar o aumento ou a redução de preço. Mas não é só isso. É igual na empresa. Então, esse processo de decisão tem inúmeros fatores. Sim, como o senhor colocou ali, eu vi que realmente isso é muito mais complexo. Você só fez o ABC do começo ali. Isso.
para a gente poder entender, mensurar como é que é. Mas mesmo assim ainda tem dúvidas, né? Sim, Acho que todo mundo ficou com um pouco de dúvida. Não sei. Se alguém ficou, me ajude aí, valeu? Mas é um pouco natural isso. Eu até, igual da inflação, adoro explicar para os alunos, mas é o que eu falei, levaria umas 3 aulas falando sobre os canais de transmissão da política monetária. Pô, lá é uma puta ferramenta sobre inflação, mas é ultra complexa. Que a gente vai mexendo em pequenos detalhes e vai... eu mexo na inflação, interfere no câmbio, ou eu mexo no câmbio, interfere no investimento, e gera todo um sistema complexo. E a empresa é assim, né? É um sistema complexo. Sim, a própria contabilidade é um efeito dominó, né? Se eu manipular alguma coisa lá do 2018, em 2019 vai refletir e tal, e assim. E até a mudança, até numa mensuração, né? Às vezes eu escolho uma mensuração e mudo de um ano para o outro. Putz, isso daí traz um reflexo enorme, né? Sim. Mas é interessante essa ponderação. Mas tudo certo, professor. Muito obrigado então, tá. Mais alguma dúvida, gente? Sim, não, talvez. Vamos ver os que não fugiram ainda. Tem uma galera que já fugiu. Então tá, gente. Então vamos fazer assim. Eu vou colocar o exercício para vocês. Na próxima aula, a gente vai voltar, vai começar a aula corrigindo eles para justamente esclarecer essas dúvidas. Beleza? Beleza. Vai ser bem parecido com esse que o senhor deu hoje? Vai ser na mesma linha. A lógica é igualzinha. Mais algum ponto? Não? Sim, talvez? Então tá, gente. Então sintam-se dispensados para descansar, assistir TV, dormir. Tranquilo, valeu, professor. Valeu, Marcos. Até semana que vem. Obrigada. Valeu, professor. De nada, gente. Tchau. Tchau, tchau. E pessoal que pretende fazer o curso, então eu vou continuar conversando com a Sandra para ver como a gente vai resolver o probleminha de valores. Tranquilo? Sim, não, talvez. Tranquilo, professor. Ei, deixa eu te perguntar um negócio. Aproveite. Parece meio idiota, mas tudo isso que você explicou é um exercício só ou é mais de um? Não, na verdade eu fiz 3 exercícios. Ah, tá. Então tô mais que perdido. Eu falei, meu Deus. Não. Aqui o que vocês mais vão precisar é de custeio variável. Mas encontrou margem de contribuição, essa figura. Nada. Travou, não ouvi o que você falou. Não, o que eu falei é que o conceito que vocês mais vão utilizar é a margem de contribuição. Ah, sim, entendi. Sabe calcular custeio variável? Tá sossegado para calcular a teoria das restrições. Ah, tudo bem então, professor. Obrigada. Tá bom, mas foram 3, Yara, não foi só 1. Tô perdido, falei bem assim, nossa, parece que nunca acaba o negócio. Não. Eu olhei ali, tentei entender, falei, meu Deus. Esse último aqui, ele é mais complicadinho, porque eu trabalhei 4 áreas, cada área às vezes trabalhava no processamento de 2 matérias-primas, esse é um pouquinho mais delicado de encontrar a restrição. Ah, sim. Mas só isso, não é nada demais também. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, gente. Então, mais alguém? Sim, não, talvez? Não havendo dúvidas, então, bom descanso para vocês. Até a semana que vem. E os que a gente se encontrar é no sábado também, né? Pode ser que a gente se encontre. A gente encontre alguns no sábado. Bom descanso para vocês, gente. Tchau, tchau.